é o capítulo 5, e eu quero lhe convidar a abrir a Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 5. Os 6 primeiros capítulos, como já conversamos, do livro do profeta Daniel, são capítulos que têm características bem históricas. Eu quero lhe convidar a refletir hoje sobre parte do capítulo 5. Eu quero ler os 6 versículos iniciais e depois gostaria de ler com você a partir do versículo 18. Portanto, nós vamos dar um salto. Na hora de dar o salto eu vou lhe avisar, ok? Daniel 5, 1 a 6 e depois a partir do versículo 18. Acompanhe a leitura, por favor, meu querido. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam nele o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem, escreviam defronte do candelabro na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Versículo 18. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos e nações de homens e todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Belsazzar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Até o versículo 23, nós vamos orar mais uma vez. Se você puder fechar os olhos, faça isso. Senhor, fala por meio da tua bendita palavra, e que ao ouvirmos a exposição da mesma, sejamos impactados pela verdade da tua palavra e transformados pelo poder do teu Santo Espírito. Tem misericórdia de todos nós, ó Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Costumo dizer às pessoas que estão num velório que aquela é uma situação pedagógica, porque aquela situação ensina-nos uma série de verdades que precisam ser levadas em consideração por todos nós. Mas infelizmente, muitas pessoas passam pelos velórios como se estivessem fazendo uma visita social, ou como se estivessem cumprindo apenas o dever de ofício, sem olhar para o corpo inerte no caixão como algo a ser aprendido.
De alguma forma, foi esta a exortação feita pelo sábio em Eclesiastes 7, ao dizer que é melhor ir à casa do luto do que ir à casa onde há banquete. E ele explica por quê. Pois no lugar onde há o luto, se vê o fim de todos os homens, e que os vivos o tomem em consideração. Você percebeu o que o sábio diz? Que devemos passar por um velório aprendendo que aquele é o nosso fim. E temos que levar a sério, porque a palavra de Deus diz que depois do último suspiro, compareceremos diante do Senhor. O destino está selado. Você não pode mais alterar a sua sorte. Ou você pertence a Cristo Jesus, ou estará fatalmente perdido. Portanto, a gente não pode passar por um velório como se estivéssemos apenas socialmente visitando uma família enlutada. Temos que fazer desses momentos pedagógicos. Na verdade, precisamos passar pela vida aprendendo lições que transformem o nosso jeito de pensar, que transformem o nosso modus vivendi, que transformem o nosso coração e a nossa fé, fazendo-nos cada dia mais dependentes do Senhor. Chegamos nesta noite, como disse, ao capítulo 5 do livro do profeta Daniel, e descobrimos que Nabucodonosor era morto. E Nabonido, o seu filho, ascendera ao trono da Babilônia, tendo o seu filho Belsazzar como co-regente. E o capítulo 5 vai falar especificamente sobre Belsazzar, o co-regente do Império Babilônico. Lendo os primeiros versículos deste capítulo, encontramos algumas informações reveladoras sobre Belsazzar. Ele decidiu oferecer um banquete para 1000 convidados. E conquanto o texto não explicite isto, ele ofereceu aquele banquete para se promover e falar sobre a sua grandeza e a grandeza do Império Babilônico. Naquele banquete, o rei foi surpreendido com uma cena assustadora. Apareceu na sala do banquete uns dedos como de mão humana, que começaram a escrever na parede do palácio, no lugar iluminado pelo candelabro. E quando o rei viu aquela cena, o texto bíblico diz que ele desfaleceu, ele empalideceu. Os pensamentos começaram a ficar confusos, as suas pernas bambearam e os seus joelhos começaram a bater um no outro. Tamanho terror que invadiu o coração do rei Belsazzar naquele momento. Assustado, o rei convocou os sábios do império. Ele queria entender o que aquelas palavras significavam, ele queria compreender qual era a mensagem por trás daquelas palavras escritas num banquete na parede do seu palácio. Mas os sábios do império foram incapazes de interpretar aquelas palavras, até que a rainha mãe interferiu e disse que havia um hebreu que seria capaz de fazê-lo, de interpretar aquelas palavras. Ela se referia ao profeta Daniel. Ao que tudo indica, depois da morte de Nabucodonosor, Daniel já não ocupava aquele papel de destaque que outrora ocupara. Há sinais de que ele fora esquecido no império, tanto que os sábios foram chamados e ele não. Até que a rainha mãe interfere. E ao comparecer diante do rei, Daniel, antes de interpretar as palavras escritas na parede do palácio, decidiu fazer uma série de denúncias que explicavam a razão de ser daquela visão profética, que apontava para o juízo divino sobre o reino de Belsazzar. Segundo Daniel, o rei Belsazzar cometeu uma série de erros que decretaram o fim do seu reino. Eu desejo nesta noite conversar de maneira muito simples sobre 3 erros cometidos pelo rei Belsazzar, que decretaram a ruína do seu império, a ruína do seu reino, a ruína da sua vida. 3 erros cometidos por ele. O primeiro erro, você pode encontrar aí nos versículos que lemos, a partir do versículo 18 até o versículo 23. O primeiro erro: Belsazzar não aprendeu com o passado. Preste atenção, por favor, meu querido. Ao se aproximar do rei Belsazzar e dos seus convidados, o profeta Daniel, que foi chamado para interpretar as palavras escritas na parede do palácio, não era mais um jovem. Os estudiosos acreditam que Daniel, a essa época, devia ter cerca de 70 anos de idade.
E quando ele comparece diante do rei Belsazar e dos convidados do rei, ele decidiu visitar a história da Babilônia e falar um pouco sobre o que Deus fizera ao rei Nabucodonosor. No versículo 18, ele lembrou que o rei Nabucodonosor recebeu de Deus reino, grandeza, glória e majestade. Meu querido, todos conheciam a gloriosa história de Nabucodonosor e sabiam quão poderoso ele fora. Mas Daniel fez questão, naquele momento, comparecendo diante de Belsazar, de esclarecer que o rei Nabucodonosor chegou àquela condição por causa da graça de Deus. Daniel lembrou ao rei Belsazar de que por causa da grandeza que Deus dera ao rei Nabucodonosor, povos, nações, homens de todas as línguas temiam e tremiam diante do soberano babilônico. Sendo o homem mais poderoso do mundo antigo, Nabucodonosor se julgava inclusive o senhor da vida. Segundo o versículo 18, ele matava e deixava viver a quem bem entendesse. Por isso todos temiam aquele glorioso rei. Mas Daniel continua no seu discurso e diz ao rei Belsazar que por causa da soberba, Nabucodonosor foi julgado por Deus, arrancado do trono, afastado do convívio dos homens. Então Daniel visita a história de Nabucodonosor e no versículo 22 ele diz algo que me interessa. Olhe para a sua Bíblia, por favor, versículo 22. Tu, Belsazar, que és seu filho. Aqui você tem que entender que a ideia é: és seu neto, filho, porque ele era descendente de Nabucodonosor, mas o filho era Nabonido, pai de Belsazar. Portanto, tu, Belsazar, que és seu neto, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto. O primeiro erro cometido por Belsazar foi o seguinte, meu querido: de acordo com Daniel, o rei Belsazar conhecia muito bem a história de Nabucodonosor. Conhecia a história sobre as consequências da soberba que invadiram o coração do rei Nabucodonosor. Por isso, Belsazar se tornara mais culpado do que o rei Nabucodonosor. Afinal de contas, ele não aprendera com os erros do seu avô. E como alguém disse, quanto mais luz, maior a responsabilidade. Ele conhecia a história do seu avô, sabia que seu avô chegara ao trono por causa da graça de Deus, sabia que Deus dera poder ao rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor admite isso. Sabia que o rei Nabucodonosor, por causa da soberba, foi afastado do trono, e Belsazar sabia disso, mas ele não aprendeu. O rei Belsazar ouvira sobre as experiências de Nabucodonosor, mas permanecera indiferente àquilo que o velho rei experimentara e ensinara sobre o Deus eterno e sobre as trágicas consequências de um coração soberbo. Portanto, o primeiro erro de Belsazar foi não aprender com o passado. Ele passou pela vida e continuou burro, indiferente, cabeça dura, coração empedrado. Não aprendeu com lições elementares, com a experiência do seu avô. Segundo erro de Belsazar. Versículo 22 que eu li agora. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Segundo erro de Belsazar, Belsazar não se humilhou diante de Deus. Na sua fala, o profeta Daniel faz questão de enfatizar que o rei Nabucodonosor, por causa da graça de Deus, se tornou o homem mais poderoso do mundo antigo. Ou seja, Deus colocou Nabucodonosor no trono, e lhe deu poder, e lhe deu glória, para que governasse sobre as nações. Daniel estava dizendo que toda a grandeza de Nabucodonosor viera das mãos de Deus, e não do potencial do exército babilônico, mas da ação soberana de Deus sobre a vida de Nabucodonosor. Por sua vez, ao que tudo indica, Belsazar, neto de Nabucodonosor, equivocadamente acreditava que chegar ao trono por
por mérito próprio. Por isso ele ofereceu aquele banquete aos seus dignitários. Ele desejava expor a sua glória, ele desejava mostrar aos seus liderados quem estava no comando, quem tinha a palavra final, e com isso ele cometeu um erro elementar, basilar, básico. Ele se tornou orgulhoso, ele se tornou soberbo, e não percebeu que chegar ao trono por causa da graça de Deus, o Deus que levantou reis e depois reis, levanta reis e depois reis, o Deus que num passado muito recente arrancaram o rei Nabucodonosor do trono, este Deus colocara Belsassar no trono. Mas ele não se apercebera disto, continuava cheio de si, ao invés de se humilhar diante do Senhor, reconhecendo que ascendera ao trono da Babilônia por causa da graça de Deus, o rei se manteve cheio de si, e fez questão naquele banquete de trombetear diante dos seus liderados, que ele era a última Coca-Cola do deserto, era o dono da situação, era o dono do pedaço, ele mandava, ele era o rei da maior potência do mundo antigo. Você já imaginou? Ao invés de se humilhar, reconhecendo a graça de Deus que o colocou ali, ele andou com o nariz arrebitado e ensimesmado, como se fosse o dono da história e senhor da vida. Ele comete um segundo erro, não se humilhou diante do Deus eterno. E aí ele comete um terceiro e último erro, que se encontra no versículo 23. Eu não vou ler, é um texto, versículo um pouquinho mais longo, mas eu vou mencionar. Belsassar se levantou contra o Senhor. Na conversa com o rei Belsassar, Daniel deixou algumas coisas muito claras. Preste atenção, meu querido. A primeira coisa que ele deixa clara é que Nabucodonosor foi maior do que Belsassar. Ele deixa claro isso. Nabucodonosor foi maior do que Belsassar. Mas Daniel deixa claro também que Deus é maior do que Nabucodonosor. Dito isto, Daniel mostrou que o rei Belsassar cometera uma loucura. Ele se levantara contra o grande eu sou, contra o Deus que governa a história, o Senhor de todas as coisas. Ele se levantou contra aquele que levanta reis e abate reis, levanta nações, derruba nações, aquele que dá vida e tira a vida. Ele ousou se levantar contra o Deus soberano. E como ele fez isso? Segundo o versículo 23, Belsassar se levantou contra Deus quando tomou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém e usou-os de forma irreverente e profana. Só para você lembrar, lá no capítulo 1, Nabucodonosor ataca a cidade de Jerusalém, leva os jovens para o cativeiro babilônico, mas ele também leva os utensílios de prata e ouro do templo de Jerusalém. Está aí no capítulo 1, versículo 2. Mas quando ele leva esses utensílios do templo de Jerusalém para a Babilônia, ele tratou esses utensílios como objetos sagrados, tanto que ele levou esses objetos para a casa dos seus deuses. Ele trata com uma certa reverência. No entanto, o seu neto Belsassar tratou aqueles objetos do templo de Jerusalém com desdém. Ele tomou os objetos do templo, levou-os ao banquete, para que mulheres, concubinas e poderosos do seu reino bebessem até ficarem alcoolizados naquelas taças tiradas do templo de Jerusalém, que foram dedicadas ao Senhor e eram usadas no culto ao Senhor. Ele usa irreverentemente num banquete que, se a gente conhece um pouco da história do mundo antigo, beirava uma grande orgia em muitos momentos. Ele usa os utensílios sagrados do templo de Jerusalém irreverentemente ali naquele banquete. Mais do que isso, Belsassar se levantou contra Deus quando decidiu adorar ídolos pagãos que nada são, ao invés de exaltar o nome do Senhor. Daniel disse que ao invés de glorificar a Deus como seu avô fizera, Belsassar decidiu adorar deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem coisa alguma. E Belsassar desprezou o Deus eterno, segundo o versículo 23. O Deus que tem a vida na mão, na sua mão. Belsassar desprezou o Deus eterno, em cuja mão estavam os caminhos do rei Belsassar.
Eu vou ler o versículo 23, olhe para a sua Bíblia, isso vai ficar muito claro. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. O rei Belsazzar cometeu um terceiro erro, ele se levantou contra Deus. O que Belsazzar fez é uma ótima figura da natureza humana caída e rebelde. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o ser humano, tendo conhecimento de Deus, não glorificou-o como Deus, nem lhe deu graças. Antes, o ser humano mudou a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Belsazzar se atreveu a levantar-se contra Deus, e ao invés de honrar a Deus, ele honrou deuses vãos, pagãos, ídolos feitos por mãos humanas, que não veem, não ouvem, não agem. Ao invés de honrar a Deus, ele profana os objetos que eram usados no culto ao Senhor. Ele se levanta e afronta a Deus, como se ele fosse maior do que o Deus eterno, o Senhor da história. Belsazzar cometeu 3 erros, meu querido. Não aprendeu com o passado. Não se humilhou perante Deus. E ousou, ele se atreveu a se levantar contra Deus. Mesmo reclusos em casa, por causa da pandemia, o Senhor tem nos dado o privilégio de aprendermos muitas lições. Por isso mesmo, entendo que não podemos passar por esta quarentena indiferentes, mas diferentes, transformados, não em pessoas amargas, nem em pessoas azedas, mas em pessoas mais humildes e cada vez mais dependentes do Senhor. Entendo que esse período de quarentena deve nos ensinar uma série de lições. Eu quero encerrar a nossa reflexão com pelo menos 5 lições que devemos aprender nesses dias. Que não sejamos endurecidos como Belsazzar. 5 lições. A primeira lição: precisamos nesses dias reconhecer a nossa pequenez. Nabucodonosor foi um rei muito mais poderoso do que Belsazzar. E quando você lê sobre o rei Nabucodonosor, sabe o que ele admitiu? Admitiu que nada era. Mas ainda assim, Belsazzar vivia como se fosse o dono da situação, como se fosse o todo-poderoso. Ele não aprendeu que só existe um todo-poderoso, que é Deus. Ele não aprendeu isso. Os outros são todos pequenos, anões. Só existe um Todo-Poderoso, que é o Senhor da glória. Entendo que em dias de quarentena precisamos admitir a nossa pequenez, a nossa finitude, admitir que carecemos da graça de Deus. Esta é uma lição que precisamos aprender urgentemente. 2, precisamos reconhecer que se chegamos a algum lugar, isso é fruto da graça de Deus, meu querido. Infelizmente, ainda carregamos no coração a pretensão de imaginarmos que se chegamos a algum lugar na vida, isso aconteceu por causa das nossas habilidades, por causa da nossa sabedoria, por causa do nosso empreendedorismo, por causa do nosso tino comercial, por causa do nosso preparo acadêmico. Afinal de contas, fizemos mestrado, doutorado e pós-doutorado das melhores universidades do mundo. Quando tudo isto, tudo o que temos, tudo o que somos, vem das mãos graciosas do Senhor. E a gente não pode se esquecer disso. Precisamos reconhecer nesses dias que se chegamos a algum lugar, isso é fruto da graça de Deus. Portanto, não dá para ninguém sair por aí cheio de empáfia, soberba, altivez. Antes temos que andar com a boca no pó
reconhecendo que Deus deve ser glorificado, porque tudo vem das suas mãos graciosas. Terceira lição, precisamos aprender que os nossos projetos são finitos, mas o reino de Deus é eterno. Belsazar, naquele banquete, celebrava a sua grandeza, a grandeza do seu reino, e não percebeu que somente o reino de Deus é eterno. O seu avô, Nabucodonosor, disse isso: quão grandes são os teus sinais. Ele faz referência aos sinais do Senhor, e quão poderosas as suas maravilhas. E ele diz: o seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio estende-se de geração em geração. Meu querido, os nossos projetos e o nosso império pessoal são passageiros, mas o reino de Deus é eterno, e a gente não pode se esquecer disso. Eu tenho a impressão de que muitos de nós passamos pela vida e imaginamos que o reino de Deus é perecível, passa, não passa, ele é eterno, e o Senhor reina para sempre e sempre, e a gente não pode esquecer disso. Quarta lição, precisamos aprender que Deus não está alheio ao que fazemos nos lugares mais secretos da nossa vida. Quando você lê sobre o banquete no palácio de Belsazar, oferecido para 1000 dos seus dignitários, você descobre o seguinte: o povo estava alijado daquilo. O povo estava alheio ao que acontecia nos bastidores e naquele salão onde o banquete estava sendo oferecido. Mas Deus estava atento, não apenas ao banquete, mas às motivações do coração de Belsazar e aos seus atos blasfemos, porque o Senhor não está alheio ao que fazemos nos lugares mais secretos. Sendo assim, até mesmo nos lugares mais secretos, tudo o que fizermos deve ter como objetivo a glória de Deus, honrar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Tem uma canção antiga, que ensina-se em classe de criança de escola dominical: cuidado do boquinha que fala, mãozinho que pega, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando para você. E essa música passa às vezes uma ideia meio distorcida de que Deus parece o vigilante rodoviário com seu aparelhozinho aqui, verificando se você vai passar ou não da velocidade máxima da estrada. Então às vezes a canção ela distorce um pouquinho e pode ser mal interpretada, mas ainda assim eu preciso lembrá-lo: Deus tudo vê, tudo sabe. Ele é o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que pode tudo, porque é o Deus onipotente. E a gente tem que levar a sério quem é Deus. Deve haver temor de Deus no nosso coração, porque às vezes lidamos com Deus como se Ele fosse o gênio da lâmpada mágica, e não como o soberano do céu, que reina e governa sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sabe tudo. Por isso, cada área da nossa vida deve ser vivida para o louvor da sua glória, com temor e tremor, com plena reverência. Não adianta ter reverência dentro de um templo. É ótimo ter reverência aqui, mas alguns só têm reverência aqui. Temos que ter reverência na vida. A cada momento da nossa vida, temos que ser reverentes, porque estamos diante do Deus Santo. Você lembra de Moisés? Tira a sandália, Moisés, porque o lugar que você pisa é a terra santa. Porque ele estava ali diante de Deus. Eu quero dizer para você que todo lugar que você pisa é terra santa. E não me entenda mal, mas o que eu quero dizer é que todo lugar onde você está, Deus está presente. Portanto, você tem que viver em santidade, pureza, para o louvor da sua glória. Quinta e última lição. Precisamos aprender que não podemos colocar a nossa confiança no poder terreno. Belsazar acreditava que podia fazer qualquer coisa, afinal de contas, ele era o rei da maior potência do mundo antigo. E a sua confiança estava depositada naquilo que possuía, até que o seu mundo ruiu. Nunca se esqueça,
de que a nossa confiança não pode estar depositada nas mãos da instabilidade ou da estabilidade do mercado financeiro. A nossa confiança não pode estar depositada nas mãos da estabilidade política do país, nem nas mãos do poder terreno. Afinal de contas, todas estas coisas são bola de sabão, estouram facilmente. Antes, a nossa confiança precisa estar nas mãos do Senhor que governa a história. O profeta Daniel encerra o capítulo 5, informando-nos que naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto. E morreu totalmente perdido. Se ele fosse um servo de Deus, poderia ter morrido naquela mesma noite, mas com uma certeza, ele voltaria para a casa do Pai, morreria seguro. Meu querido, aonde você tem colocado a sua confiança? Coloque-a na obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Coloque-a na morte redentiva do Senhor Jesus. Quem confia no Senhor Jesus ainda experimentará aflições neste mundo, mas estará em mãos seguras. E se a morte chegar por causa do coronavírus, por causa de um ataque cardíaco, por causa de um câncer, de um acidente, de um incidente, continuará em mãos seguras e voltará para a casa do Pai. Onde você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem confiado nesses dias maus? Deposite a sua vida nas mãos do Senhor, e não no poder terreno, não no poder político, não no poder do dinheiro, não no poder da sabedoria, mas deposite a sua confiança no Deus da graça, que pode sustentar a sua vida. Que Deus abençoe, meu querido. Eu espero que, diferente de Belsazar, você passe pela vida aprendendo as lições que o Senhor nos ensina em tempos de quarentena. Feche os seus olhos.